Oi pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tudo tranquilo. Então, em primeiro lugar, queria agradecer todo mundo que assistiu os últimos vídeos aí, certo? Então, o vídeo do problema 6, a lenda do problema 6 da Imon de 88, certo? Teve o recorde de visualizações em 4 dias, passou de 1000 visualizações, certo? E como eu prometi, eu ia fazer outro problema interessante também da Imon, certo? Então, toda vida que o vídeo da Imon tiver 1000 visualizações em menos de uma semana, eu vou fazer outro vídeo imediatamente para vocês, certo? Então hoje, né, seguindo essa saga aí, né, dos Medalha Fields, né, no vídeo passado a gente falou do problema 6 da M88, que o Terence Tao não conseguiu resolver, né? Claro que o Terence Tao tinha 12, 13 anos, né, pessoal? Então, vamos dar uma folga aí, né? Então, hoje a gente vai falar de um problema da IMO de 1995, que foi a IMO onde o nosso ilustre colega Arthur Ávila, certo? Matemático brasileiro que ganhou a medalha Fields em 2014, né? Um grande matemático, resolveu vários problemas interessantíssimos na área dele, certo? Então, em 1995, ele fez a IMO, ele participou da IMO e ganhou a medalha de ouro, certo? Eu vou colocar o score dele aí, foi no Canadá, a IMO de 95, então tá aí o score dele na tela, certo? Então vocês podem ver aí que ele ganhou a medalha de ouro e que ele fechou os problemas de 1 até 5 e no problema 6 ele fez 2 pontos, né? Ou seja, ele fez 2 sétimos da questão. Ok? Tá certo. Então, hoje eu quero falar para vocês dessa questão, né? A questão que o Arthur Ávila não fez naquela IMO, e quero dar a solução para vocês, uma solução bem criativa. Espero que vocês gostem, a gente vai aprender muita matemática bacana. É claro que tem algumas coisas que vocês vão ter que relembrar aí, certo, pessoal? Então vamos lá. Então o problema é esse aí que eu coloquei na tela. Então, seja P um primo ímpar. Então, calcule o número de P subconjuntos A de 1, 2 até 2P, tais que a soma de todos os elementos de A é divisível por P. Certo, pessoal? Então, esse é o probleminha, certo? Enunciado aqui. Então, primeiro, o que é um P subconjunto? Um P subconjunto é um subconjunto de tamanho P, ou seja, de cardinalidade P. Então, antes de resolver esse problema, vamos falar algumas notações para a gente aqui para facilitar. O conjunto de 1 até 2P a gente chama de I2P. Isso aqui é uma notação bem comum em matemática, certo? Então, esse aqui é o conjunto que vai de 1 até 2P. Certo? Então, P subconjuntos, tais que a soma dos elementos de A é divisível por P. Então, dado um subconjunto, dado um conjunto A, nós vamos escrever esse somatório sigma A, vamos escrever ele como o somatório dos I's, tal que I está em A. Então, isso é o somatório dos elementos de A, certo? Então, só para facilitar a nossa notação. Então, o que o problema quer? O problema pede que você calcule quantos subconjuntos de I2P são P subconjuntos, ou seja, tem cardinalidade P, e tal que a soma dos elementos desse conjunto é congruente a zero módulo P, ou seja, é divisível por P. Então aqui a gente já vai precisar do conceito de congruência, certo, pessoal? Então é isso que a gente precisa, ok? Então para resolver esse problema, eu vou fazer uma coisa bem diferente aqui, certo? Usando variáveis complexas. É uma prova diferente. Eu não gosto muito de provas combinatórias, certo, pessoal? Então eu não gosto muito então eu sempre procuro uma prova que não use combinatória, certo? Mesmo esse problema parecendo um problema bem de combinatória mesmo. Então, vamos definir, certo? Ômega como E2πi sobre P. Isso aqui, pessoal, é uma raiz pésima da unidade, certo? Raiz pésima da unidade, ou seja, é uma raiz do polinômio, vou escrever aqui, é uma raiz do polinômio xp menos 1, certo? Esse cara aqui, usando aquela fórmula de Euler, é cosseno 2π sobre P, mais I seno 2π sobre P. Essa fórmula eu já falei num vídeo aqui, certo? Então, essa é uma raiz primitiva, pésima da unidade. E um fato que a gente sabe sobre essas raízes é o seguinte: se nós temos dois números congruentes, se é congruente a B módulo P, então, e ômega é uma raiz primitiva da unidade, então as duas potências de ômega são iguais. Certo? Então, se A é congruente a B módulo P, ômega elevado a A é exatamente igual a ômega elevado a B. Então vamos lá, olha só. Vou pegar x menos ômega.
x menos ômega ao quadrado até x menos ômega elevado a p. Pega esse polinômio aqui, pessoal, xp menos 1. Então, quem são as raízes dele? É 1, ômega ao quadrado, até ômega elevado a p menos 1. Certo? Então, se eu faço o produto de x menos ômega ao quadrado, até x menos ômega p é 1, né? Então, eu estou fazendo o produto de x menos ômega ao quadrado, até x menos ômega p menos 1. Então, o produto desses caras, dessas parcelazinhas aí, desses fatores, dá exatamente o polinômio xp menos 1. Certo? Que é o polinômio, e todos esses caras são raízes desse polinômio. Certo? E o que acontece se eu pego x menos ômega p mais 1 vezes x menos ômega p mais 2 vezes até x menos ômega 2p? Olha, pessoal, p mais 1, esse carazinho aqui, é congruente a 1 módulo p. Então, ômega é igual a ômega p mais 1. Ômega ao quadrado é igual a ômega p mais 2. Ômega elevado a p é igual a ômega elevado a 2p. Então, esses produtos aqui são iguais. Então, isso aqui é igual a xp menos 1. Certo? Portanto, isso implica, colocando aqui a notação de produtório já, pessoal, produtório de x menos ômega j com j de 1 até 2p, que é o produto desse com esse, é igual a xp menos 1 ao quadrado. E isso aqui, né, expandindo isso aqui, é x2p menos 2xp mais 1. Certo? Então, pessoal, eu tenho esse produto aqui, certo? Dando esse polinômio aqui. Então, eu posso igualar os coeficientes de x elevado a p daqui com x elevado a p daqui. Lembramos, pessoal, dois polinômios são iguais, né, se somente se tem os mesmos coeficientes. Certo? Ok? Então, polinômios aqui, né, polinômios sobre os reais. Certo? Então, quem é o coeficiente de xp desse cara? Certo? Então, vamos pegar esse cara aqui e olhar quem é o coeficiente de xp. O coeficiente de xp desse é menos 2. E quem é o coeficiente de xp desse? Então, isso é um resultadozinho bem conhecido, certo? Vou colocar aqui como fato também. Um fato é que se você pega x menos alfa 1 até x menos alfa k, certo? Esse polinômio é somatório de menos 1 elevado a k, certo? Com k, desculpa, menos 1 elevado a j, com j de 1 até k, de sigma j de alfa 1 até alfa k. Esse sigma j aqui é o que a gente chama de função simétrica elementar. O que é a função simétrica elementar? Vou botar aqui sigma j de alfa 1 até alfa k. Ele faz a soma de todos os produtos de j caras daqui. Então ele pega alfa i 1 vezes até alfa ij, j caras, onde o I1 é menor que o I2, que é menor que o IJ, que é maior ou igual que 1 e menor ou igual que a quantidade que é K. Então ele faz todos esses produtórios aí, certo? Então no caso mais simples, a gente tem aquela na equação do segundo grau, né? Que se você pega a função simétrica, sigma 1 de caras é a soma e a sigma K é o produto. Essas funções simétricas elementares, o J está variando de 1 até K. Certo? Então, quando eu pego esse polinômiozinho aqui, que é o coeficiente de xp dele? Vou colocar aqui, ó. O coeficiente de xp dele é menos 1 elevado a p vezes, isso aqui é aquelas relações lá de Girard, pessoal, vezes o sigma p de ômega vezes ômega quadrado vezes ômega 2p. Esse é o coeficiente, certo? Ok? Então, esse coeficiente aqui nada mais é do que menos 1 elevado a p é menos, né? P é um primo ímpar, então menos 1 elevado a p é menos 1. E esse sigma p é o somatório. Daí quando eu faço essa mesma definiçãozinha aqui, ó, isso aqui fica somatório de ômega elevado a i1 mais ip, né, onde essa soma percorre, né, então deixa eu escrever aqui em outra folha, pessoal. Então vamos lá, então é somatório de ômega i mais ip, onde esse i1 mais ip, esse i1 até ip, percorre todos os subconjuntos de p elementos do conjunto I2P, certo? Então eu posso botar esse cara variando nesse conjunto I. Isso aqui eu sei que é quanto? Isso aqui eu sei que é 2, pessoal, né? Porque menos esse é igual a menos esse, que é o coeficiente lá do XP. Deixa eu voltar aqui, ó.
o coeficiente do xp desse lado é menos 2, e do outro lado é menos esse cara aqui. Certo? Então eu tenho essa relação, ok? E essa relação é interessante, porque a gente consegue uma coisa bem interessante dela, que é o seguinte: quando é que duas potências desse tipo vão ser iguais? Então vão ser iguais, por exemplo, quando eu pego I1 mais IP, quando esse cara for congruente a I módulo P, nós já vimos que ômega I1 mais IP é igual a ômega I. Então toda vida que o I1 mais IP for congruente a I módulo P, esses ômegas vão ser iguais. Então você pode escrever todos eles, né, no máximo, né, a soma desses caras, olhando o resto módulo P, ou o resto é 0, ou o resto é 1, ou o resto é até P-1. Então isso aqui é somatório de AI, ômega I, com I de 0 a P-1. E quem é esse AI? AI é a cardinalidade dos subconjuntos de I2P, tais que o A tem exatamente P elementos, e a soma dos elementos de A é congruente a I módulo P. Se a gente observar um pouco aqui, pessoal, esse AI, né, o I está variando de 0 até P-1. Então, quando o I é 0, a gente está querendo exatamente, né, então, o que nós queremos no problema, queremos calcular o A0. É isso que a gente quer. O A0 conta a quantidade de elementos de conjuntos de 2P com P elementos que somam 0 módulo P. Então, queremos calcular um A0. Certo? Então, a gente já sabe que isso aqui é verdade. Então, eu vou definir, certo? Então, eu vou definir, defina o seguinte polinômio. Q de x é igual a menos 2 mais somatório de AI, xi com I de 0 a P-1. Esse AI, pessoal, olha só, é exatamente a quantidade dos caras que são congruentes a I. Por quê? Porque quantos ômegas vou repetir com o coeficiente I? A quantidade de subconjuntos de I2P que somam I módulo P. E toda vida que somar I módulo P, ômega elevado a essa potência vai ser igual a ômega elevado a I. Por isso que esse AI fica repetido, né? Fica repetindo AI, ômegas, Is. Então eu defini esse polinômio. Esse polinômio nada mais é do que eu passei esse 2 para cá. Ó, né? Passei esse 2 para cá e troquei o ômega por x. Né? Então isso aqui de cara, né, pela própria definição, nós já temos que o ômega ao quadrado, até o ômega elevado a p-1 são raízes. Como assim, Diego? Como é que eu provo que eles são raízes? A gente já viu que o ômega é raiz. Se eu trocar o ômega por ômega 2, todas as contas que a gente fez antes, por simetria, vão ser as mesmas. Se eu trocar o ômega por ômega p-1, as contas vão ser as mesmas. Então eu vou conseguir provar que, trocando o ômega por qualquer potência aqui, variando de 1 a potência até p-1, eu consigo que essa soma vai dar 2. Certo? Em outras palavras, né, já olhando para a matemática um pouco mais avançada, seria olhar conjugar essa relação, olhar os conjugados algébricos, ou seja, as raízes do mesmo polinômio mínimo do número, certo? Então esses caras são raízes de Q de x, certo? Só que esses caras aqui, eles são raízes de um polinômio bem conhecido, certo? Que é um polinômio ciclotômico, que é o pésimo polinômio ciclotômico, que é o polinômio 1 mais x mais esse polinômiozinho aqui, certo? Esse polinômiozinho aqui, né, esses caras são raízes dele, porque esse cara aqui nada mais é do que xp menos 1 sobre x menos 1. Certo? Então as raízes dele, né, a raiz de xp menos 1 é 1 e esses caras. Então como eu tirei o 1 aqui, sobra só esses caras. E um resultado muito conhecido, né, um resultadozinho que usa o que a gente chama de critério de Eisenstein, é provar que esse polinômiozinho aqui ele é irredutível para todo primo maior que 2. Claro, se o primo for 2 também é. Todo primo é irredutível. Isso a gente usa um critério chamado critério de Eisenstein, ou seja, na verdade a gente prova que esse cara aqui é irredutível. Certo? Ok? Vou deixar para vocês isso aí. Então esse polinômio é irredutível e todas as raízes dele são raízes de Q de x. Isso implica então que o polinômio psi p de x divide o polinômio Q de x. Certo? Se um polinômio divide o outro, então a gente tem uma relação entre os graus. Então o grau de Q é maior ou igual que o grau de psi de P. Só que psi de P tem grau P-1. Por outro lado, o grau de Q é menor ou igual que P-1. Basta olhar a definição. Definição de Q, né?
o monômio de maior grau, no máximo é P-1. Porque, Diego, por que não é igual a P-1? Porque poderia ser que o AP-1 fosse zero, né? A gente não tem nenhuma garantia de que o AP-1 vai ser diferente de zero. Então, se o grau de Q é maior ou igual que P-1 e menor ou igual que P-1, implica que o grau de Q é exatamente igual a P-1. Se esse polinômio divide esse e eles têm o mesmo grau, então o quociente deles é uma constante. Então isso implica que existe uma constante inteira, tal que Q de x é igual a C se P de x. O que é que isso significa? Vou escrever aqui, ó. Quem é o Q de x? Menos 2 mais somatório de AI xi, com i de 0 a p menos 1, é igual a c vezes o polinômiozinho 1 mais x mais até xp menos 1. E esse cara aqui é c mais cx mais até cx p menos 1. Então, esses dois polinômios são iguais para todo x. Então, eles têm que ter o mesmo coeficiente. Então, qual é o coeficiente termo independente desse polinômio? Menos 2 mais A0. Não é isso? Menos 2 mais A0. Então, quem é o termo independente do outro lado? C. Quem é o primeiro, o termo que multiplicado por x? A1. Quem é o termo aqui? C. Então, C é A1, que é igual a 2, que é igual a... Todo mundo aqui é C. A P menos 1. Então, todos esses caras são iguais a C, que é menos 2 mais A0. Mas, outro fato interessante é o quê? O que acontece se eu pegar A0 mais A1 mais até AP menos 1? Esse cara aqui, pessoal, A0, A1 até AP menos 1, são todos, né? Porque os AIs contam os caras os subconjuntos, né? Que a soma é congruente a em módulo P. Então, se eu somo todos, eu tenho todos os subconjuntos possíveis. Então, esse aqui é a cardinalidade dos subconjuntos de I2P que tem exatamente P elementos. Isso aqui é fácil contar isso aqui, né? É a própria definição do coeficiente binomial de 2P escolhe P. Né? Porque I2P tem 2 elementos e eu quero que A tenha P elementos. Então agora eu vou fazer essa continha. Ó. A0 mais A1 até AP menos 1 são iguais. Tá aqui, ó. Então esse aqui é P menos 1 A1 igual a 2P escolhe P. Ou seja, A0 mais P menos 1, só que quem é o A1? O A1 é A0 menos 2. Então fica A0 menos 2 igual a 2P escolhe P. Lembra que eu quero encontrar o A0, né? Então isso implica, fazendo as continhas, pessoal, que A0 é 1 sobre P vezes binomial de 2P escolhe P menos 2 mais 2. Então essa é a continha e essa, ufa, é a solução do problema, né? Menos de 20 minutos. E é uma solução bacana que você pode usar para provar outros tipos de resultados, certo? Então, por isso que eu quis fazer ela aqui para vocês. Então, alguns resultados que envolvem esse tipo de combinatório. Certo, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês não tenham achado o vídeo muito chato, né? Mas esse é o objetivo aqui, né? A gente vê as questões mais elaboradas. Deixa o like maroto aí no vídeo, certo? Então, lembrando para vocês, em uma semana, se esse vídeo chegar a 1000 visualizações ou 300 likes, eu vou fazer mais um problema de mais uma IMO aí, certo? Tô curando mais um medalhista Fields aí. Então, grande abraço a todos, até o próximo vídeo.